Gente, hoje eu vou começar uma série nova. Vou falar sobre esquerdismo. E antes de eu ler aqui, se você nunca, nunca estudou sobre capitalismo, socialismo, fora da escola, se o único conhecimento político que você tem vem da escola, ou da Rede Globo, ou da mídia americana, por meio dos filmes, se você nunca estudou a Revolução Francesa, a Revolução Bolchevique, você nunca leu o Capital por si só, sem a influência da escola e da mídia. Se você não sabe quem foi Robespierre da Revolução Francesa, você não sabe quem foi Ivan Mises, se você não sabe quem foi Stalin, Lenin, Trotsky, você nunca estudou fora, o único conhecimento que você tem da realidade vem da escola e da mídia, eu quero lhe informar que você é um esquerdista. Você é. Não tem como você fugir disso. Porque as escolas e a mídia são dominadas pela esquerda. Totalmente dominadas. Então, muitos de vocês já me ouviram falar sobre isso algumas vezes, mas se você nunca ouviu, você pode ter certeza, esses valores esquerdistas estão em você, ainda que você frequente a igreja aí por décadas. Porque a maioria das igrejas estão totalmente dominadas também por esses valores esquerdistas que são totalmente contrários à Escritura. E tem uma implicação muito direta, principalmente na sua família. Principalmente na maneira como você organiza a sua família. Então vamos ler 2 Reis, capítulo 23, versículo 6. O que está acontecendo aqui é o seguinte: Israel havia se perdido, aquela nação monoteísta que acreditava somente em um Deus, ela havia se perdido por conta de seu pecado, aquele povo estava totalmente perdido, a ponto de Josias começar a fazer uma restauração em Israel. E veja o que se diz no capítulo 23, versículo 6. Josias tirou do templo do Senhor o poste ídolo. Era realmente um ídolo, em forma de poste. Levando-o para fora de Israel. Note isso, o poste ídolo estava dentro do templo. Levando-o para fora de Jerusalém até o ribeiro de Cedron. Ali o queimou e o reduziu a pó, e jogou o pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Derrubou as moradias dos prostitutos que estavam no templo do Senhor. É isso mesmo que você leu. Isso aqui é chamado de as prostitutas e os prostitutos cultuais. O que era isso? Eles acreditavam que por meio do sexo, eles obteriam o favor dos deuses. Por isso, então, aquelas pessoas iam para o culto e mantinham relações ali, no culto, vendo isso como algo sagrado. Uma coisa totalmente pagã, que estava onde agora? No templo de Israel. Dentro do templo de Israel. Não, isso não acontece mais hoje. Não há mais ídolos no templo. Não há mais. Nas igrejas evangélicas nós não vemos esse perigo. Meus queridos, sem uma imagem de gesso, há um ídolo em grande parte das igrejas cristãs em nosso país e no mundo, que se chama esquerdismo. Ele está ali, a um altar sagrado e intocável. Intocável. Experimente criticar este ídolo. Experimente, por exemplo, criticar o pastorado feminino, que é fruto do esquerdismo, do feminismo. Porque até o século XIX não havia uma pastora sequer em todo o mundo. Bastou surgir a primeira onda feminista no século XIX e começaram a surgir pastoras. Antes disso, ninguém possuía dúvida daquele texto extremamente explícito e claro, em que Paulo fala que não permite que a mulher exerça autoridade homem na igreja. Não há como ser difícil de entender um texto desse. Nunca foi. Nunca foi. Bastou o feminismo surgir, que é um braço do comunismo e da esquerda, para então pulular as pastoras nas igrejas. Experimente defender um preceito que é muito claro também na Escritura. Não, eu não sou polêmico quando defendo isso. O uso de armas
que cristãos possam sim se defender. Não sou polêmico. Eles é que aprenderam a vida inteira que a grama é rosa. E eu sou culpado de dizer que ela é verde. Não há polêmica nisso. O texto bíblico é muito claro e eu vou falar disso semana que vem. Mas experimente dizer isso, que um cristão tem sim o direito. Caso um homem invada a sua casa para tentar estuprar a sua mãe, ele pode sim defender a sua mãe. Experimente dizer isso. Experimente dizer isso, que um cristão pode se armar para se defender. E esses cristãos pacifistas, provavelmente, pegarão em armas para matar você. Experimente criticar todos esses ídolos comunistas que estão ali, encalacrados na igreja cristã, no mundo. O esquerdismo, ele tem a sua origem no comunismo. O comunismo, ele realmente, as ideias de Marx, da maneira como Marx as concebeu, ele não teve êxito em suas ideias. Mas o esquerdismo, que é uma revisão das ideias marxistas, esse foi triunfante. Ele dominou o Ocidente. Ele dominou o nosso país. Portanto, para falar dele, eu preciso primeiro lançar algumas bases teóricas do comunismo. Eu não vou falar de todas as coisas, da teoria da mais-valia, da acumulação primitiva, do fetiche da mercadoria, enfim. Mas eu quero falar aquilo que é extremamente necessário para mim e para você, que afeta diretamente cada um de vocês aqui. Não é um assunto abstrato, político e distante. Afeta cada um de nós aqui, de maneira muito direta. Eu quero convidar você que é pai, ouça essa pregação depois mais uma vez. Pegue o meu texto aqui. Eu tento aqui de maneira concisa dar resumos desses conceitos que são fundamentais, importantíssimos que você entenda e transmita aos seus filhos, porque quem sabe seu filho tem uma vocação para estudar em alguma faculdade e ele precisa saber, para não sucumbir diante desses argumentos ridículos, totalmente ultrapassados e que foram derrotados, mas que foram mortos, mas que os esquerdistas insistem em ressuscitá-los. Eu quero começar dando uma definição do que é comunismo. O comunismo, ele é uma religião. Ele é uma religião com várias seitas que compartilham, essas seitas compartilham da mesma tara por controle social, distinguindo-se entre elas apenas pela maneira de tomar o poder. Comunismo, no final das contas, não é sobre igualdade, é sobre controle. Gramsci, um grande marxista, grande apenas no sentido de proeminência entre os marxistas. Gramsci dizia isso. Uma sociedade socialista é uma sociedade regulada. Portanto, o comunismo não é sobre igualdade, é sobre controle, é sobre domínio sobre toda uma nação. Veja se eu não devo mesmo falar sobre este assunto aqui, num culto de domingo. Veja se não é um assunto espiritual. Eu vou fazer algumas citações aqui, tudo que eu falar, eu tenho fonte, você pode pesquisar, chegar à sua casa e conferir se aquilo que eu falo é invenção da minha cabeça ou se há realmente base teórica para tudo isso que eu estou falando, se há registros históricos de tudo isso que eu estou falando. E eu começo fazendo 3 citações do Manifesto Comunista, é um documento de domínio público, você pode consultá-lo. Karl Marx resume a sua doutrina comunista em uma sentença. Os comunistas podem resumir suas teorias em uma sentença: a abolição da propriedade privada. E é a partir dessa perspectiva que todo o arcabouço filosófico de Karl Marx será assentado. A ideia de que religião não deve existir tem a ver com a propriedade privada. A ideia de que certo e errado não existe tem a ver com a propriedade privada também. Tudo tem a ver com a propriedade privada. A ideia de que família não deve existir também tem a ver com a propriedade privada. E eu vou tentar explicar isso aqui ao longo da ministração. Segundo, no Manifesto Comunista, Karl Marx disse: o comunismo quer abolir as verdades eternas, abolir as religiões e toda a moralidade. Ele acreditava que era impossível uma sociedade plenamente desenvolvida se nessa sociedade houvesse religião. Era fundamental extinguir, abolir a religião. E é óbvio que, em primeiro lugar, ele estava pensando no cristianismo, já que escreveu suas teses na Inglaterra. Terceiro, no Manifesto Comunista ele escreveu a abolição da família. Você sabe, ele podia usar outro verbo aqui, o verbo abolir é de propósito.
extinguir mesmo, não restar nada. A abolição da família, mesmo os mais radicais discutem essa proposta dos comunistas. Não há teoria da conspiração. Não há. Está aí muito claro para todo mundo ver e ler. Os valores esquerdistas, oriundos do comunismo, estão presentes em toda a nossa cultura. É o ar que você respira. É o ar. Cada entrevista de um jogador de futebol, ele exala valores esquerdistas. As músicas da cultura pop destilam o esquerdismo. Essa música não é bem da minha época, mas quando eu era garoto se tocava muito. Imagine, do John, maconheiro, ateísta, socialista Lennon. A música dele é Imagine all the people. Já viu? Living life in peace. Ai, que lindo. Tão aconchegante. Lembra? É uma ode ao comunismo. É um tributo ao comunismo. A música dizia, imagine um mundo onde não houvesse posses. Imagine um mundo onde não houvesse céu ou inferno. Onde não houvesse religião. É difícil acreditar, mas é possível. Não, caro Lennon, não é difícil. Não é preciso muito esforço para imaginar um mundo sem religião, um mundo sem propriedade privada. Ele existiu. E ele resultou em 100 milhões de mortes. O mundo comunista do século passado matou mais de 100 milhões de pessoas. Foi um inferno na Terra. Mas os seus filhos não são, talvez, expostos a John Lennon, são expostos a Katy Perry. Em uma das suas canções ela diz, eu beijei uma garota e gostei. Eu nem preciso falar das canções feministas da Beyoncé. A cultura está dominada pelo esquerdismo. Um jornalista empareda um jogador. Não, ele não entrevista. Ele o cerca. Porque só há uma resposta à pergunta do jornalista esquerdista. Só uma resposta. Quando ele empareda o jogador e fala, o que você acha? O que você acha das mulheres ganhando menos, fazendo as mesmas coisas que os homens? Exemplo, a Marta fazendo o mesmo que o Neymar, ganhando menos. O que você acha disso? Ou seja, não está em discussão aqui se isso é certo ou errado. Ele já estabeleceu, é errado. Há uma injustiça sendo feita. A Marta faz a mesma coisa que o Neymar e ganha menos, que injustiça? Não, a Marta não faz o mesmo que o Neymar. Não, ela não joga como ele. Afinal de contas, grande parte do futebol feminino é uma porcaria. Tanto é que vocês mesmas mulheres, quando decidem assistir, assistem a Copa do Mundo. Homens. É horrível. A Marta não atrai público como o Neymar atrai. É por isso que ele ganha mais. É por isso. Porque o futebol é mais rápido, mais ágil, mais veloz, os movimentos são mais precisos. É por isso. É por isso. Nunca viu? Em Copa do Mundo, a jogadora pula, a goleira, ela pula para defender e eu falo, gente, parece meu filho pulando. Quando tinha 5, 6 anos. A bola passava, aí ela pulava. Reflexo. Esse é o motivo. Apesar que as feministas também não reclamam que Gisele Bündchen ganha infinitamente mais do que modelos que fazem as mesmas coisas. Aí tá tudo certo, não? Tá vendo? Está em todos os lugares esses conceitos feministas. Aqui está a luta de classes. As mulheres são oprimidas pelos homens. O youtuber critica o Bolsonaro ou um candidato de direita. E o seu filho imediatamente se torna expert em política. Sem nunca ter lido nada de política. Sem nunca ter ouvido Van Mises, a escola austríaca, o contraponto do comunismo. Não. E tantos outros autores que escreveram sobre isso. Nunca. Mas por conta do youtuber que falou algo, ele diz, agora eu não posso votar nesse candidato aí, ele é meio brabo. Que coisa. É o canto da sereia. Esse é um idiota útil, e o termo não é meu. Esse garoto, esse youtuber bonitinho, ele é um idiota útil, que nem ele mesmo estudou profundamente o comunismo, ele não sabe nada. Ele apenas é um papagaio que repete as ideias esquerdistas para ganhar dinheiro. Porque na mídia é assim, se você não bater continência para as doutrinas esquerdistas, você está desempregado. Experimente na mídia dizer que você é contra o homossexualismo. Você está desempregado. E é isso que eles fazem. E aí o garotinho que está lá ouvindo, Felipe Neto, Felipe Castanhari,
esses comunistinhas, esses esquerdistas. E aí o menininho ouve e fala, tá vendo? É por isso que eu não posso votar num candidato de direita, porque eles são malignos. E se tornou expert em política naquele instante. É nada. Ele ouviu o canto da sereia, como aqueles marinheiros tolos que, seduzidos por todo aquele encantamento, eram levados para o fundo do mar e mortos. É o que acontece com esses jovens. E você ainda soma o fato de que eles estão o tempo inteiro entregues a professores marxistas, e é óbvio que o resultado disso é o seguinte: ou o seu filho vai negar a fé cristã, ou então ele vai procurar uma igreja moderninha, onde há o ídolo ali do esquerdismo. Então, quando o pastor esquerdista fala, aquele garoto doutrinado pela esquerda, pela escola, pela mídia, ele ouve a voz do seu Senhor, que não é Jesus, e se adequa àquela igreja de maneira muito fácil. É isso que acontece hoje. Então, eu quero tentar falar o quanto que o comunismo e o esquerdismo, na realidade, o que impera hoje é o esquerdismo, o quanto que o esquerdismo é uma desgraça. Eu quero tentar mostrar as diferenças e como eles venceram a batalha. Sim, eles já venceram. Eles estão no trono agora. Eles precisam ser tirados de lá. Eles não estão conquistando, eles já conquistaram. A mídia, as faculdades, o Supremo, aparelharam tudo. Tudo mesmo. Eu quero começar, então, falando em primeiro lugar sobre vou falar sobre 3 princípios que resumem bem o comunismo e que têm relação direta com a nossa família, com a nossa fé. Primeiro, o comunismo ele é contra a propriedade privada. É óbvio que no comunismo para Karl Marx, quando ele fala de propriedade privada, ele não está pensando de maneira imediata no seu carro, na sua casa. Ele está falando dos meios de produção, a terra, a ferramenta para se produzir as coisas, o maquinário e por aí vai. Os esquerdistas, entretanto, são muito mais gulosos. Eles querem dominar tudo. É por isso que, por exemplo, você paga IPTU, porque a sua propriedade não é sua. Você paga IPTU por quê? O asfalto você já pagou, a luz você já pagou, o esgoto você já pagou. É porque a sua propriedade não é sua, é do Estado. E isso tem na sua essência uma ideia totalmente comunista. Karl Marx, no seu manifesto comunista, ele diz o seguinte: a história de todas as sociedades até o presente é a história da luta de classes. A história do mundo, que move o mundo, é a luta de classes. Que nos dias de Karl Marx ele resume entre burgueses e proletários. Mais ou menos, de maneira mais simples, para não me delongar, entre ricos e pobres, seria mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Está vendo? Eles vivem brigando, os ricos e os pobres. O mundo vive em guerra. O que move o mundo são as classes, a luta de classes. E aí surge a pergunta: por quê? Por que existe classe? Porque existe propriedade. Só existe rico e pobre porque existe uma propriedade. Se não houvesse propriedade privada, se tudo fosse de todo mundo, não haveria classes. Portanto, não haveria brigas. Todos os problemas se resolveriam. Sim, preste atenção no que eu acabei de falar, porque sim, eu acabei de resumir toda a essência comunista. E é fundamental entender isso para entender toda a proposta filosófica de Karl Marx. Segundo ele, o céu desceria na terra num instante em que a propriedade privada fosse abolida. Para Karl Marx, o inferno subiu à terra quando um homem se assentou em um terreno e disse: aqui é meu. Ali começaram todos os problemas. A ilusão da religião, por que ela existe? Ela se assenta sobre a propriedade. Sim, a religião é apenas um instrumento de manipulação capitalista para manter as pessoas na escravidão. A religião surge da propriedade privada. A família, o que é a família? A família se assenta sobre a propriedade privada, dizia Karl Marx. Portanto, acabe com a propriedade privada, você acabará com a religião, você acabará com a família, e aí então a canção de John Lennon se cumprirá. Não haverá posse, não haverá religião, e o mundo viverá em paz. Ele dizia que, primeiro, haveria mais produtividade se não houvesse propriedade privada. Os pobres ficariam
com os recursos que eles estavam sendo explorados pelos capitalistas. Então, tendo a certeza de que eles obteriam a fonte de os recursos de seu trabalho, eles então teriam mais ânimo e por isso eles iriam trabalhar muito mais. O mundo seria muito mais próspero. Não foi assim. Lenin, seguindo as ideias de Karl Marx, em 1917, deu o golpe bolchevique na União Soviética. Primeiro, ele estatizou as propriedades, ou seja, todas as propriedades foram roubadas e transferidas para o Estado. E ele coletivizou o campo, de maneira que se você produzisse trigo, você não ficaria mais com o seu trigo. Esse trigo iria para um fundo comum, em que o Estado distribuiria de maneira igualitária para todos. Qual foi o resultado dessa política? Mais de 100 milhões de mortos, a maioria de fome. Por quê? Não tendo estímulo para trabalhar, haja visto que eles não viam esperança de ficar com aquilo que produziam, as pessoas não trabalhavam. Eles tiveram que ter uma presença muito grande do Estado para obrigar as pessoas a trabalhar. As pessoas não queriam trabalhar. Não havia produtividade. As pessoas morriam de fome. Rodrigo Constantino, em seu livro Privatize Já, ele faz uma citação de um outro livro, um livro chamado Como o Capitalismo Salvou a América. Em 1607, alguns ingleses chegaram na colônia americana, nos Estados Unidos. 104, para ser mais preciso. E como eles administravam aquela sociedade, aquela colônia? De maneira coletiva. Tudo que era produzido ia para um fundo em comum, administrado por um agente do Estado, que distribuía de maneira igualitária para todos. Sabe qual foi o resultado dessa política? Depois de algum tempo, somente 38 pessoas dessas 104 estavam vivas. Todas as outras haviam morrido de fome ou de algum tipo de doença. 2 anos depois, 500 recrutas chegaram da Inglaterra. E a mesma ideia estava sendo perpetuada, tudo em comum. Não havia propriedade privada, tudo em comum. E o Estado distribuía de maneira igualitária. 440 morreram logo em seguida, de fome e de doença. No ano 1611, o governo enviou Thomas Dale. E Thomas Dale fez o seguinte: privatizou. Pegou a terra e deu um pedaço de terra para cada família. E assim, a história americana começa. E as pessoas param de morrer. Você, se você foi ensinado apenas pela escola, seja ela particular, evangélica, não importa. Não importa. Pode ter uma inscrição lá de cristã, são esquerdistas. São esquerdistas. Você deve ter aprendido desde pequeno a dizer que privatizar algo é ruim. Eu lembro que eu era garoto e eu não sabia por quê, mas eu repetia: privatizar é ruim. Por quê? Não sei. Privatizar é ruim. Era assim. Os mais antigos aqui devem se lembrar quão caro era um telefone. Alguns trocavam telefone, uma linha telefônica, aquele telefone fixo. Os jovens nem devem saber o que é isso, né? Telefone fixo. Trocava em carro, em terreno. Que coisa, hein? Em 1996, a telefonia era estatal, a Telebrás administrava, detinha o monopólio. Em 1996, a Telebrás disponibilizou sofríveis 55 mil linhas de telefone. Para um país enorme como o nosso. É óbvio que é uma gota num oceano. 55 mil linhas. Quando foi privatizada a Telebrás, o Lula, cachaceiro, petista, Lula, disse o seguinte: o governo fez uma festa com a privatização. Imagino como Judas fez uma grande festa quando vendeu Jesus Cristo. Lembre-se disso. Os esquerdistas, eles não creem em religião. Ou eles matam os religiosos, ou eles fazem isso aqui, se utilizam da religião para seus propósitos. É só isso. Venderam o país. Sabe quantas linhas telefônicas há hoje? 230 milhões. Mendigos têm celular. Sim, o mendigo ali da esquina tem, ele só não mostra para você, mas ele tem. Todo mundo tem. Imagine se você fizesse isso na educação, na saúde. O mesmo aconteceria, porque é simples. Imagine que você tem um monopólio aqui de fazer
Pão. Você tem um monopólio, todo mundo é obrigado a comprar o seu pão. E pagam para você de maneira antecipada. Você acha que há um estímulo para que você produza? Que você corte os custos e desenvolva tecnologicamente? Você acha que há? Não há de estímulo nenhum. É por isso que o Estado, como disse Milton Friedman, ele é um incompetente contumaz. Se você colocar o Estado para administrar o deserto do Saara, em 5 anos faltará areia. Ele não tem estímulos, mas você põe a concorrência, tudo começa a mudar. Se ele não desenvolver um produto mais barato, o concorrente dele vai desenvolver e vai quebrá-lo. É por isso, então, por conta da concorrência, que você vai tendo coisas mais baratas e até os pobres começam a ter coisas que antes eram só do mundo dos ricos. Você nunca viu a concorrência funcionar até no relacionamento? Não, tá lá sua mulher meio assim e tal. Aí chega uma enviada do diabo lá, uma Jezabel lá, dá em cima do seu marido. Que isso? Você já entra na academia, não é? É um poder, rapaz. É um negócio forte. Forte, a concorrência é maravilhoso. Você sabe por que a vaca não está em extinção e a baleia está? Porque a vaca é privatizada. A vaca tem dono, a baleia não tem. O que é de todo mundo não é de ninguém. É por isso que a sua grama é bem cuidada e a da rua não é. Não há estímulo para você cuidar da grama da rua, já visto que só você vai cuidar e os outros vão aproveitar. Não há estímulo. Agora, o que é meu, eu vou usufruir. Portanto, há estímulo para se produzir ali no que é meu. É simples assim. É por isso que o socialismo não funciona. Não funciona. Quando Israel, o povo de Deus, chega a Canaã, como Deus organiza aquela sociedade? Porque muitos dizem que o cristianismo é socialista. Como Deus organiza aquela sociedade? Vai ser tudo coletivo aqui, tá bom? Vai ter um fundo em comum, todo mundo vai ganhar igual. É assim? Ou Deus chega e diz, haverá um pedaço de terra para cada família. Quando um rei chamado Acabe, o Estado, tenta roubar, pegar a terra, a propriedade de Nabote, Deus profere um terrível juízo contra ele. Isso é maligno? É maligno. Deus defendia a propriedade daquela família. Não tem nada a ver com cristianismo, socialismo, nada a ver. Somente aqueles que são superficiais no conhecimento do socialismo e aqueles que são superficiais no conhecimento do cristianismo é que dizem isso. Os próprios marxistas sabem que são antagônicos, por isso eles queriam extinguir a religião. Em Provérbios 22, 28, está escrito, não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Muitos cristãos interpretam esse texto de maneira totalmente errônea, dizendo, tá vendo? Não remova aquela tradição da sua igreja lá, tal, e por aí vai. Não tem nada a ver com isso. O marco ali, contextualizando, é a nossa cerca, que a gente usa para marcar propriedade, delimitar propriedade. O sentido, então, é não invada a propriedade alheia. E é impressionante que há cristãos que defendem reforma agrária, que é apenas um eufemismo para roubo. É impressionante que cristãos defendam distribuição de renda, que é eufemismo para roubo. É impressionante. Segundo, Karl Marx dizia que se você acabasse com a propriedade privada, não houvesse mais rico, as indústrias e as propriedades, os comércios fossem todo do governo. É claro que no estágio final não haveria Estado. Primeiro, tudo seria tomado pelo Estado, e então a sociedade iria evoluir pela ausência da propriedade e o Estado iria desaparecer. Nunca funcionou. Para o socialismo acontecer, o Estado tem que ser gigante, opressor. Mas Karl Marx dizia, o ser humano vai ser mais humano se houver o socialismo, que é a extinção da propriedade. União Soviética, Camboja, Cuba, China, todos esses aplicaram o socialismo, com leves variações, como, por exemplo, o socialismo de Mao Tse-tung, ao invés de focar no proletariado para fazer o seu exército, focou nos camponeses. Essas são as ligeiras diferenças, por isso eu citei seitas. Mas tendo em comum a ideia horripilante de que a propriedade privada não prestava. Eles praticaram isso. Extinguiram a propriedade. E o que aconteceu? O adorável mundo novo veio? De maneira alguma. De maneira alguma. Era comum se praticar o canibalismo nesses países. Canibalismo. No Camboja, por conta da fome oriunda do sistema econômico vigente, o socialismo, as pessoas foram levadas a comer caracóis, cobra e formiga. Você que gosta de içá,
comunista. Não, brincadeira. Mas eles comiam porque não tinham o que comer. Não tinham o que comer. Não, o mundo não foi bom. Os homens não se tornaram melhores, se tornaram quase animais. Os gulags eram os campos de concentração na União Soviética, onde aquelas pessoas que discordavam do regime eram levadas para lá. As pessoas que não queriam trabalhar eram levadas para os gulags. A maioria delas já morriam no próprio trem. A viagem até os gulags já eram horríveis. Horríveis. As pessoas ficavam em pé num vagão de trem extremamente exprimido, com muita gente. Elas eram obrigadas a defecar ali mesmo. Elas tinham que fazer as suas necessidades ali mesmo. Não comiam e muitas já chegavam mortas ao destino. As que chegavam, trabalhavam incessantemente. Quando alguém não conseguia trabalhar de tão exausto, era fuzilado ou deixado para morrer na neve. Não, o socialismo não produziu mais humanidade. Na China, um homem foi espancado até a morte porque o seu filho pegou um pedaço de comida. Foi espancado até a morte. Mentira. O socialismo não tornou os homens mais humanos. E por fim, outra profecia errada de Karl Marx é que ele disse que no estágio final do socialismo, que é o comunismo, essa seria a diferença aí, socialismo para comunismo, é apenas a nomenclatura para definir o final do socialismo. O final do socialismo era esse, a ausência de propriedade privada. Primeiro, o Estado ia crescer muito, tomar todas as propriedades e administrá-las. Mas com o avanço da sociedade socialista, o Estado iria desaparecer. Os homens seriam tão evoluídos que não seria mais necessário essa força opressora chamada Estado. Não haveria mais Estado. Não se cumpriu. De maneira alguma isso se cumpriu. De maneira alguma. Pelo contrário. Pelo contrário. Para que o socialismo acontecesse, era fundamental um Estado gigantesco. Primeiro, para roubar a propriedade alheia, porque as pessoas não queriam entregar a propriedade. Roubar. Inclusive os camponeses se revoltaram. Houve muitas brigas e muitos eram levados para os gulags por não aceitarem as propostas socialistas. Segundo, era necessário mais e mais Estado para obrigar as pessoas a trabalhar. Obrigar. Ah, estou morto de trabalhar. Não, lá era morto se não fosse trabalhar. Era isso. E por fim, era necessário uma presença maciça do Estado em toda a sociedade para perseguir os dissidentes, aqueles que eram contrários ao regime. E muitos foram fuzilados em Cuba, Coreia do Norte, China e por aí vai. O Estado, de acordo com a Bíblia, o Estado bíblico, o governo bíblico é aquele de juízes, onde o governo existe apenas para julgar. Você se lembra quando Israel pede um rei? O que Deus diz para o povo? Hoje vocês são livres. Hoje vocês são livres. Mas se vocês tiverem um rei, vocês não serão mais livres. Vocês vão ter que produzir para ele. Entregar seus filhos a ele. Hoje vocês são livres. Quando o Estado é pequeno e tem apenas a função de julgar, você é livre. Do contrário, você é sempre escravo. Quando o Estado pega não apenas o poder da espada, mas do arado, o giz, da educação, a economia. Quando o Estado se torna gigante, você se torna pequeno. Sempre é assim. Sempre é assim. Durante o regime de Faraó, o mundo inteiro experimentou fome. E Faraó era o único que tinha dinheiro, comida. Por isso, diz o texto bíblico, que o povo se vendia para o governo. Quando o Estado é grande, quando o Estado é gigante, você se torna escravo e pequeno. É sempre assim, sempre assim. É que às vezes você se habitua, você já se tornou um escravo que aceita isso. Onde já se viu isso? Vou citar só um exemplo aqui, bem básico. Há uma salinha ali em cima que era para ser para mim. E como a minha necessidade era bem pouca, a gente decidiu fazer pequena. O engenheiro falou, ótimo, dá para fazer, sem nenhum problema estrutural, ok, certinho. Mas o Estado não me deixou, porque ele que é o dono. Não pude fazer.
Porque alguns gênios, jegues lá da prefeitura disseram que eu não posso. Veja, não posso fazer uma janela que vai dar para o vizinho. Está defendendo a propriedade alheia. Ótimo. Não há nenhuma questão em relação à propriedade dos outros, a questão de eu fazer a sala um pouquinho menor. Mas algum engenheiro lá decidiu que eu não posso. Por quê? Porque eles acham que eles são donos. Mas a gente não percebe. A gente não percebe essas coisas. Quando o Estado é grande, você é pequeno. A gente acha que é normal que o Estado vem e fala: não, é o seguinte, vocês vão sim usar máscara porque eu estou mandando. Vai todo mundo agora. Vocês não vão andar mais na praça. Lembra daquela mulher lá na praça, lá em Sorocaba, eu acho? A gente acha normal. Mesmo que a Constituição, no artigo 136, 137, declara que cabe apenas ao presidente declarar estado de defesa e estado de sítio, onde ele, somente ele, com aprovação máxima do Congresso, sério, absoluta, tem que ser a aprovação absoluta do Congresso, pode proibir o direito de ir e vir. Mas achamos normal, que um Zé Ruela de um prefeito ignorante aí vá lá e mande prender uma senhora que está na praça, cometendo o crime de ser livre. Achamos normal. Nos habituamos com as algemas. Nos habituamos. Que um endemoniado desse venha e diga para nós que a gente não pode cultuar o nosso Deus. Porque não é essencial. Mas é essencial que eles mintam em rede nacional, com a repartição deles, com a edição lá do jornal, abarrotada de gente. Tá de boa. Nos habituamos a ser escravos. O poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Já ouviu essa frase? O significado dela é o seguinte: quando há poder, há uma tentação de que você se corrompa, mas quando há poder absoluto, aí não há tentação. Você vai se corromper. Quando o Estado ele tem o poder das leis a seu favor, da polícia e também da economia, ele é dono de tudo, esse Estado se torna onipotente, invencível. E aquele que escraviza o seu próprio povo. Mas, veja como que essa invasão à propriedade é totalmente aceita. As pessoas aceitam, acham que é normal. Toda essa invasão à propriedade, hoje, tem uma origem totalmente comunista. Meia entrada. Você acha normal a meia entrada? Parabéns. Comunista. Parabéns. Você acha normal? Você acha normal que um homem venha na minha propriedade e determine qual o valor que eu vou vender o meu produto que eu produzi? Você acha normal isso? Não, mas eles são mais ricos e tal. Então faz o seguinte, quando você colocar o seu iPhone para vender no OLX, metade do preço para jovem, tá? Afinal de contas. Aí o que você me diz? Não, mas espera aí, eu produzi, eu trabalhei. Pimenta nos olhos dos outros é refresco, não? Que o governo venha e determine tudo nas empresas. Você acha normal isso? Essa burocracia absurda para se abrir uma empresa, você acha normal isso? Normal. Isso é um absurdo. Mas, pastor, o governo não tem que regular? O governo não tem que fazer uma distribuição de renda? Afinal de contas, muitas pessoas acumularam de maneira injusta. Karl Marx fala disso no livro Capital, ele fala da acumulação primitiva. Muitas nações fundaram seus impérios com base em acumulação injusta, defraudando povos. É verdade, ele está parcialmente correto. Assim como hoje também em nossa cidade tem um monte de gente rica aí porque é pilantra. Porque fez contatinho com o prefeito, tem um monte. Mas tem um monte de gente, como um conhecido meu, que era garçom, vendeu a única propriedade que ele tinha, sua casa, comprada com dinheiro de garçom. E comprou 1, 2, 3, 4, 5 restaurantes apenas como fruto de seu trabalho honesto. Tem que fazer distribuição de renda também desse canalha capitalista. É isso que é a proposta socialista. Há alguns terroristas num prédio, mas há também gente boa. Explode todo mundo. Vamos fazer distribuição de renda com todo mundo, já que tem alguns ricos aí que roubaram e enganaram. Então vamos fazer o seguinte, vamos arrancar deles, vamos arrancar de todos os outros também. É mentira, é só uma desculpa. É só uma desculpa para quebrar o mandamento do decálogo, não roubarás. Desculpa, eles não estão preocupados em fazer justiça, coisa alguma. Não estão mesmo, não estão. Isso é fundamental porque quando o Estado é gigante, ele vem para nos oprimir, como está fazendo, nós estamos vendo agora, está acontecendo aí diante de nossos olhos, esse Estado opressor, mentiroso, o quanto de gente, que pessoas
totalmente da minha confiança, que têm testemunhado, perderam parentes. Perderam parentes. E aí, Covid. Parece, já assistiu aquele filme Tropa de Elite? Quando o cara morre lá na... O cara morre na... Levou um tiro, tem lá uma perfuração. Aí, na praia. Só que eles não querem deixar aquilo ali, porque fica ruim, né? Morreram 10 pessoas aqui, homicídio aqui na nossa região, então nosso pelotão, nosso batalhão não está cuidando bem. Então o que eles tinham que fazer? Inventar que o cara não foi assassinado ali, né? Lembra aquela cena? Aí o cara traz o relatório lá, o cara morreu aqui, não, foi assassinado, tem perfuração. Na praia, afogamento. Lembra? É o que acontece hoje. O cara morre lá, teve uma pessoa que morreu atropelada. Acho que foi o Rodrigo Bocardi até que falou. Atropelada! Covid. O irmão de nossa igreja faleceu, infarto na casa dele. O bombeiro falou para ela, fecha tudo, aproveita o máximo que você pode. Porque pela minha experiência, vão dizer que é Covid. O pai de uma irmã aqui morreu câncer, engasgado, com purê de batata. E aí, o governo falou, Covid. Esses caras nos oprimem, nos dominam. Engolem a nossa existência, nos proíbem dos nossos direitos mais básicos, tudo em cima de mentira. E nós achamos normal. Proíbem as pessoas de cultuar o seu Deus. É um absurdo. É um absurdo. Segundo, o comunismo é contra a religião. Marx era materialista. Isso significa dizer que para ele a única coisa que existe é a matéria. Não existe Deus, não existe espírito. Não existe. Que alma, que pensamento. Pensamento é apenas mais uma ilusão da matéria também. O pensamento está para o cérebro, assim como o xixi para o rim. Enfim, é isso. Não tem nada. Tudo é uma ilusão. Pegou ou não pegou a contradição? Não pegou? Então eu vou desenhar para você. Se tudo é ilusão, o socialismo também é. É óbvio isso. Se tudo é um devaneio, o socialismo também é. Por que não? Mas ele era materialista. Sua tese de doutorado foi baseada em Demócrito, um filósofo materialista, atomista. Para ele só existia átomo. Apenas isso, apenas matéria. Somente isso. Para ele, então, a religião ela surge como um produto do capitalismo. Os meios de produção vigentes determinam o pensamento. Ou seja, se existe capitalismo, você é obrigado a pensar de maneira capitalista. Então surge a religião para dar apoio ao capitalismo. E ele dizia o seguinte, se você está num mundo capitalista, você é obrigado a pensar de maneira capitalista. Não tem como você pensar de maneira diferente. É cansativo. É cansativo, porque já percebeu o óbvio? Se a gente está escravizado para pensar de maneira capitalista, porque estamos numa sociedade capitalista, como Karl Marx conseguiu pensar de maneira socialista? É cansativo ter que explicar essas verdades óbvias para esses caras que ficam defendendo esse defunto. É impressionante isso, é impressionante. Mas é o que ele dizia. Portanto, a religião é apenas uma ilusão para escravizar as massas. Só isso. Só isso. A religião era um empecilho para o socialismo. Por quê? Primeiro, por conta da moralidade cristã. Não dá para ficar fazendo a revolução, que é invadir propriedade privada e roubar a propriedade dos outros, se o operário vai para o culto e ouve, não roubarás. Submeta-se ao seu patrão. Não dá para fazer revolução se esse cara fica ouvindo essas doutrinas todo santo domingo. Não dá. Em segundo, o socialismo era impossível diante da religião por conta da noção de eternidade. Por quê? Como materialista, Karl Marx não acreditava em vida após a morte. Para ele, o paraíso tinha que ser agora. E não podia demorar. A única esperança de alegria plena para ele era agora. A única esperança de alegria e de prazer para os operários seria agora. Eu, por exemplo, eu aceito bem a ideia de que eu possivelmente não vou ter uma casa na praia. Não há casas na praia para todo mundo. Os recursos são finitos, são limitados. Não há casa na praia para todo mundo. Eu aceito bem. Por quê? Porque eu vou morrer e vou para a glória. Vou morar na casa da praia lá na glória. Estou de boa. Eu aceito bem. Eu aceito bem que há injustiças nesta vida que ninguém pode consertar. O Estado não pode resolver. Não pode. Eu aceito bem, convivo bem com essas coisas. Por quê? Porque eu creio na eternidade. Está vendo? Por isso, eu sou um empecilho à revolução.
Porque eles não acreditam nessa esperança. Para eles, é necessário fazer a revolução agora, imediatamente. Dar um cavalo de pau na sociedade. Esse é o espírito revolucionário. Tem que ser para agora. Por isso, então, de maneira precoce, eles querem mudar tudo. Não da maneira conservadora que é aos poucos. É a única maneira de se fazer as coisas. Não há outro jeito. Eles querem distribuir renda agora, imediatamente. A maneira mesmo de elevar o patrimônio dos pobres é por meio de leis justas, é por meio de propriedade privada, defesa de propriedade privada, nada de burocracia para se abrir empresas, porque quanto mais empresas há, mais demanda por trabalhadores. É assim que funciona nos Estados Unidos. Por isso, sem CLT, sem direito trabalhista, sem leis trabalhistas nos Estados Unidos, lá o trabalhador ganha mais que muitos médicos aqui. A maneira de se fazer é assim, com muito trabalho e esforço. Mas o socialista não crê na eternidade. Ele tem que fazer isso agora, do dia para a noite. A eternidade é um empecilho para o socialismo. Terceiro, o comunismo é contra a família. A abolição da família, mesmo os mais radicais discutem essa proposta dos comunistas. Por que o ódio pela família? Por que o ódio marxista, comunista pela família? Primeiro, vou dar a tese dele, que não concordo. O capital é a base da família, não é o amor, a fé. Não. É o capital. A família burguesa é fundada sobre o quê? Sobre o capital. Portanto, é necessário destruir o capital para destruir a família. Porque o repúdio comunista pela família? Na família, os valores burgueses, cristãos, são transmitidos. É ali que o menininho aprende. Você não pode roubar, meu filho. Não pode. Meu filho tem que submeter às autoridades. Ora, como esse menino vai provocar a revolução se ele fica ouvindo lá do pai dele esses valores? Não dá. Na família surge a desigualdade e a opressão. Ele vai dizer que o pai é o primeiro opressor. Ali se forma uma classe. O homem oprimindo as mulheres. É o que os marxistas vão dizer. Por isso o feminismo. Ali você tem a primeira opressão. E ali surge a desigualdade. Por que surge a desigualdade? Ora, porque se você tem filhos, você acumula para deixar aos seus filhos. As pessoas não querem dividir se ela tem filho. É simples assim. Lembra o movimento hippie? O movimento hippie era um movimento contrário ao capitalismo, à fé cristã e à família. Eles diziam, faça amor, não faça guerra. Ou seja, durmam com meio mundo. Eles se organizavam em comunidades onde não havia família. E eles praticavam o amor livre, dormiam com todo mundo. E tudo em comum. É claro que para ter tudo em comum é fundamental não existir família. Porque imagine que você está ali com seu filho numa sociedade, numa comunidade. E aquela famíliazinha ali do lado, o garotinho ele não gosta de trabalhar. E você tem um filho. E eles estão ali bem vagabundeando. E você acabou de colher trigo. Se você dá para aqueles ali, vagabundos, seu filho vai ficar sem. É óbvio que com o surgimento de famílias há desigualdade. Porque algumas famílias são famílias de vagabundos. Alguns não gostam de trabalhar. É assim que funciona. E aí, então, a acumulação para se entregar aos filhos. É por isso que na sociedade hippie, na comunidade hippie, não havia família. Não dá para ter tudo em comum se você tem família. Quando você tem família, você acumula para os seus filhos, como o provérbio diz, a esposa vem do Senhor, mas os bens vêm dos pais. Não dá. Engels, aquele que financiou, o capitalista que financiou Karl Marx, escreveu o livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, onde ele associa a origem da família à origem da sociedade, da propriedade privada. Tem família porque tem propriedade privada. Ele, da cabeça louca dele, como todo marxista faz isso mesmo, eles inventam coisas sem nenhuma base histórica. Ele disse que houve um período em que os homens não possuíam família. Houve lá uma época, uma sociedade primitiva em que não havia família, todo mundo dormia com todo mundo, era o paraíso. Mentira, nunca houve isso. Mentira. Isso é mentira. O paraíso então surgiria quando nós voltássemos a esse Éden que só existia na cabeça de Engels e dos marxistas.
Portanto, os proletários, os operários, deveriam se unir para tomar os meios de produção, e isso de maneira violenta, tinha que ser de maneira violenta, e assim então a cultura ocidental burguesa, cristã, iria cair. A família seria destruída. E aqui você tem uma diferencinha aí, e uma aplicação esquerdista desse conceito de contra a família. Por que na escola eles ensinam seu filho sobre ideologia de gênero? Não há família gay, não tem como. Não há família com Adão e Ivo. Porque eles estimulam o divórcio. Porque eles estimulam creches. Porque eles estimulam o aborto. Não há família se você fica matando seus filhos. Porque eles estimulam a perversidade sexual. Não há família se você está acostumado a dormir com meio mundo. Não há família. Essa é a maneira que a esquerda reproduz esse valor comunista. As profecias de Karl Marx não deram certo. Principalmente diante da Primeira Guerra Mundial, em 1914. Ele profetizou que os proletários, diante da opressão capitalista, os operários, eles iriam se unir e provocar a revolução. Operários de todo o mundo, univos, disse Karl Marx. Mas não aconteceu. Pelo contrário, a situação econômica foi melhorando. Conforme as nações iam se industrializando, o salário dos trabalhadores foi aumentando. E por isso eles não fizeram nenhuma revolução socialista. Tudo aquilo que Karl Marx disse não se cumpriu. Pelo contrário, eles, ao invés de se unirem como classe, eles se uniram como nação. Na Primeira Guerra Mundial, eles defenderam a sua pátria e assim lutaram contra outros operários. Por isso, veio uma crise mundial em todos os intelectuais do marxismo. Eles queriam entender por que isso aconteceu. Por que os operários não fizeram a revolução? Por que eles ficaram tão passivos? Por que eles não abraçaram a causa socialista e se revoltaram contra os seus patrões? E aí vieram os revisionistas, que vieram tentando explicar essa situação. E dentre várias escolas, a Escola de Frankfurt, a social-democracia, a Sociedade Fabiana e por aí vai, um dos personagens mais centrais nessa história se chama Gramsci. Gramsci. Por que os operários não fizeram a revolução? E Gramsci, como outros também, responderam: eles estão dominados pela cultura burguesa. E Gramsci dizia: essa cultura burguesa é, acima de tudo, assentada em cima da religião cristã. Eles estão dominados por esses princípios. Por isso eles não fizeram a revolução. Sendo assim, esse carinha aqui, ó, esse é o Gramsci. A ideia de Marx era o seguinte: domine a economia e assim você vai conquistar a cultura. E a cultura aqui é a escola, a religião, a mídia, todos os valores que moldam a sociedade. Domine a economia e conquiste a cultura. Gramsci teve a sacada genial. Não funciona assim. É o contrário. Domine a cultura e aí então você conquista a economia. Marx pregava uma ruptura violenta. Pega a arma, coloca na cabeça do burguês e o mate. E tome a propriedade dele. Gramsci disse: não, isso não funciona. Não tem funcionado. Faça o seguinte: doutrine-os na escola, pela mídia. Domine-os. Ensine os valores comunistas a eles, de maneira que eles vão aceitar naturalmente essas doutrinas. Naturalmente. De maneira que eles vão falar assim, sabe, sem nenhuma vergonha, de valores totalmente comunistas, sem pesar na consciência. Sem pesar. Vão falar de distribuição de renda de maneira totalmente natural. Vão aceitar a meia entrada de maneira natural. Sobre reforma agrária de maneira natural. É cada absurdo que aqueles caras da Rede Globo falam. É cada absurdo. E eles falam assim, numa cara assim lavada. Por quê? Foram dominados. Totalmente dominados. Você domina a cultura e transmite os valores comunistas sem que os homens percebam. Essa era a doutrina de Gramsci. Foi essa doutrina que venceu. Essa doutrina que venceu. Marx, isso é daí que surge o esquerdismo. Aí você vai tendo a diferença aí de marxismo para esquerdismo. Marx pregou a revolução armada e imediata. A esquerda, oriunda de vários movimentos, principalmente aí de Gramsci,
A esquerda diz, não, a revolução tem que ser lenta e pacífica. Lenta e pacífica. Ao invés de fazer através de um cano de revólver, vamos fazer através de um giz, lá na escola, doutrinando a criançadinha. Marx usaria como seu exército o proletariado. A esquerda usa outras minorias. As minorias. Negros, gays, bandidos. Por isso a Rede Globo defende tanto bandidos. Porque já que os operários não fizeram a revolução, então a gente vai se utilizar de outro exército. Aí é uma diferença de marxismo para a esquerda. O ideal é o mesmo, mas a maneira de se efetuar isso é que mudou. Então por isso você tem esse grupo aí, o Black Lives Matter, vidas negras importam. Você tem os grupos feministas, você tem o racismo, porque aqui no Brasil tem muito racismo. Mentira! Tem gente idiota em todo lugar. Mas aqui no nosso país, nos Estados Unidos, sim. Banheiro para negro e banheiro para branco. Havia assentos para negros e assentos para brancos no ônibus. Se você fosse um negro e chegasse um branco e não houvesse lugar para ele se sentar, você deveria se levantar e dar o seu lugar a ele. Lá havia. Nosso país totalmente miscigenado, totalmente misturado. É ruim, hein? Eu falei hoje de manhã, o pessoal riu. Meu avô era morenão. Ah, não acredito. Tô falando, ué. Vou mentir aqui. Mentira! Mas sabe o que acontece? Funciona assim. Sempre que há um oprimido, tem que ter um Messias, não? Oh, você é o oprimido. Então, sabe o que faremos? Vamos arrancar dinheiro via impostos desses capitalistas opressores. Vamos fazer uma repartição aqui para defender você, vítima. E aí vamos encher de dinheiro a nossa repartição. É só isso, gente. É só isso. É só isso. Só isso. Só isso. Todo mundo precisa de um exército. O exército de Karl Marx eram os operários. Não aceitaram o convite à batalha. As minorias aí têm aceitado. E por fim, Marx queria acabar com a religião. Abolir. A esquerda se apropria da religião. A esquerda não fala assim, não, vamos matar o pastor. Não, vamos fazer o seguinte, vamos entrar lá e inserir nossos pensamentos na cabeça dele. De maneira que ele pode adorar o Jesus dele, o católico pode adorar Maria, pode fazer o que quiser. Mas desde que eles defendam nossas bandeiras esquerdistas. É assim que a esquerda age. E isso teve resultado. Isso venceu. Essa doutrina venceu. Há um ídolo chamado esquerdismo em grande parte das igrejas evangélicas cristãs em nosso país. Eu vou dar um exemplo por meio de uma figura. Eu vou explicar como a esquerda é. A esquerda é uma espécie de parasita. Parasita. Sabe o que é um parasita? É um organismo que sobrevive sugando outro organismo. Um sanguessuga. Lá do seu trabalho. Você já deve ter usado essa expressão em relação a algum colega seu lá. Por que ele é sanguessuga? Porque ele não faz nada. E ainda assim, ele colhe os louros, como se ele fizesse. A palavra parasita significa isso. Aquele que come da mesa de outrem. Aquele que come da mesa do outro. É isso. Isso é um parasita. Há alguns parasitas que eles pegam o hospedeiro, o dominam, e sugam a energia desse hospedeiro. E não apenas isso, controlam a mente do hospedeiro. Esse aqui é um deles. Não sei se dá para você ver aí, mas há um inseto ali e há algo que parece um fiozinho de macarrão aí, não é? Esse é o hospedeiro. O macarrãozinho aí é o hospedeiro. Esse parasita aqui, o verme kamikaze, ele controla a mente do inseto de tal maneira que ele leva o inseto para as águas, coisa que não é o habitat natural dele. E leva-o a se afogar. Para quê? Para que ele se desenvolva. Isso é um parasita. A carcaça está ali, é o inseto. Mas quem controla é o parasita. É exatamente isso que é a definição de inúmeros pastores em nosso país. A carcaça está ali, sou evangélico. Mas a mente a controlá-lo é a esquerda. Eu vou dar um exemplo bem fácil. Se existe um valor esquerdista, é a perversão sexual. Herbert Marcuse foi um comunista da escola de Frankfurt. Ele escreveu um livro chamado O Eros e a Civilização.
Ele dizia que as nossas repressões sexuais estavam associadas ao trabalho e que nós deveríamos nos libertar disso e deveria se existir o sexo à vontade para a evolução da sociedade, por aí vai. Foi ele que cunhou a frase: façam amor, não façam guerra. Foi esse marxista. Ou seja, transe com todo mundo. Não vamos para a guerra do Vietnã. Por quê? Tinha uma questão comunista ali que eu não vou explicar. Mas, enfim. Então, essa é uma bandeira esquerdista, a perversão sexual. Portanto, aqui você tem um exemplo clássico disso. Padre Fábio de Mello e pastor Cláudio Duarte. O padre Fábio de Mello, católico, crê em Maria. O pastor Cláudio Duarte diz crer em Jesus. E os dois estão ali. Religiões diferentes. Os dois extremamente tolerantes para doutrinas esquerdistas. O padre Fábio de Mello disse, sem problema, a gente não tem que se meter no casamento gay. A gente não tem. E o pastor Cláudio Duarte. A Tami, que é uma mulher, ela perguntou para o pastor Cláudio Duarte, e você é contra isso? E ele respondeu, sou contra, mas respeito. Em lágrimas. Como você pode respeitar algo que é imoral? Você pode dizer assim, sou contra o roubo, mas eu respeito. Sou contra a pedofilia, mas respeito. Se a homossexualidade é um pecado e na Bíblia era punido com apedrejamento, você não pode respeitar uma coisa dessa. Eu não estou dizendo que vamos sair matando gays, mas eu não respeito isso. Assim como não respeito aquilo que considero imoral. Mas aquela frase dele é para agradar a torcida. Ambos. Tanto a torcida evangélica quanto a torcida LGBT. Ao falar que ele é contra, ele então agrada os evangélicos. Ao falar que respeita, a Tami gostou também. Mas a Tami se converteu com a fala dele? Não, de maneira alguma. Deu um abraço, deu um beijo e no outro dia voltou para sua mulher. É até estranho falar. A sua companheira? A sua marida? Sei lá o quê. Então você percebe? Tem aqui um pastor, você tem aqui um padre, mas os dois batendo continência para a doutrina esquerdista. Ai deles em dizer, não, isso é abominável. Não. É exatamente assim que tem tocado a banda. A banda evangélica cristã tem tocado assim. Eles estão ali defendendo Jesus, aparentemente, mas a mente a controlá-los é esquerdista. Totalmente esquerdista. Totalmente. Por exemplo, o discurso ensinado na mídia, em todo lugar, é o discurso politicamente correto. Você não pode dizer que o homossexualismo é uma coisa errada, a homossexualidade é uma coisa errada. Você já viu algum jogador de futebol criticar isso quando o jornalista pergunta, o que você acha disso? Não, cada um na sua, né? Você já viu algum? Algum? Olha, até os próprios evangélicos têm medo. O único que eu vejo assim de maneira aberta a falar disso é o Silas Malafaia. O único. Eu o detesto como pastor. É horrível. Quando ele começa a pregar a Bíblia, esquece. Mas falando de política, pelo menos tem coragem. Em relação a um monte de pastor que prega de maneira correta, é um bando de banana, frouxo. Frouxo. Bando de frouxo. Ninguém fala nada. Nada. É o óbvio do óbvio. Porque é o discurso politicamente correto. Não pode falar o óbvio, que a Tami não é um homem. Você acredita nisso? Você acredita nisso, gente? Eu fiz esse vídeo, né, sobre a Tami e não contei aqui já, não fiz nenhuma piada de nada de piada, não zombei. Eu só falei isso. A Tami não é um homem, gente. E aí, sabe o que eu ouço? Olha o que eu ouço. Algum irmão conta, né? Estava lá falando com um parente meu, qual a igreja que eu frequento. Qual igreja você frequenta? Resgatar. Quem é o pastor? É o pastor Rodrigo Mocelin. Já dá aquela, né? É aquele pastor polêmico? Eu sou polêmico? Por falar que uma mulher é uma mulher? Você acredita nisso? Chegamos nesse nível. Falar o óbvio é polêmica. É claro. Como eu disse, quem está acostumado a ouvir que a grama é rosa, fica chocado quando alguém chega e diz, não, é verde. É verde. Então você tem esse discurso politicamente correto. Não pode falar que um homem é um homem. Não pode dizer isso. Lembra quando o Enéas falou?
Ora, se a sociedade for gay, ela vai deixar de existir. Aí o jornalista falou, com base no que você diz isso? Aí, ô louco, meu, que isso? Como assim? Você não sabe, homem com homem não se reproduz, você não sabe. Ok, esse é o discurso politicamente correto. Sabe qual que é a cara gospel dele? Sabe qual é? Não julgueis. Oh, esse pastor não tem amor ao expor. Você não tem que ficar criticando, porque Jesus disse que não veio condenar. Não, o que eles precisam é de abraços. Vamos ficar no semáforo dando abraços. É isso que as pessoas precisam. Um dia eu estava lá e a pessoa com a mãozona lá, né? Jesus te ama. Nossa, mas até coçou assim. Eu falei, olha, é o seguinte, mas tem um versículo lá que diz que Deus abomina o homem mau. Como é que é isso? Hã? Como é que é isso? Explica para mim isso aí. Está dizendo que Jesus me ama para mim? Você nem sabe quem eu sou. A pregação para o pecador não é Jesus te ama, é arrependa-se. É isso que ele precisa ouvir. Mas aí o pecador estava lá no carro dele lá. Estava meio mal, sabe? Acabou de trair a mulher dele. Tá até um pinguinho de culpa. Não tanto porque na nossa sociedade perversa, ele estava até mais ou menos, mas, sabe, tinha uma pulguinha ali. Aí, Jesus te ama, do jeito que você é. Ele, rapaz, estava até mal, agora estou melhor. Que delícia. O gay, ele ouve isso. Jesus te ama, não te critica. E o cara estava lá, no carro, até pensando, será que é certo o que eu faço? Mas agora o crente falou para mim que Jesus me ama do jeito que eu sou. Por isso existem gays que se dizem cristãos hoje. Esse é só um exemplo. O pastorado feminino, a ideia de que você não pode defender sua casa. Tudo isso que está presente na fé cristã. Eu escrevo posts aí, esses dias eu fiz, eu acho que um post dizendo assim, uma nação desarmada é uma nação debaixo da ira de Deus. E vou tentar provar esse meu argumento domingo. Esse argumento é baseado... Não, venha domingo. Venha domingo. Aí eu escrevi isso. E aí, crente, gente. Crente. Você tá doido? Que é isso? Que absurdo. Loucos para me matar. Eles que são puro paz e amor. Loucos, 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 loucos. Semana que vem, vou falar sobre armamento. Depois vou falar sobre a mulher e a relação dela com o trabalho e outros assuntos que têm uma ligação direta com cada um de vocês aqui. Cada um de vocês. Eu não sei se nós poderemos se armar, porque eu, por exemplo, você acredita que eu não passei no psicológico? Olha aí. Não tem sentido. O meu irmão passou e eu não passei, vê se está certo isso. Olha, o Deilton foi fazer o psicológico para ter arma, né? Gente, olha que vai. Talvez eu seja psicopata mesmo, quem sabe. Mas o Deilton, aquele rapaz é o amor em pessoa, gente. Eu não conheço um cara com um coração mais bondoso que aquele menino. Não conheço. Não, eu não estou muito preocupado apenas com isso. Talvez a gente nunca vai conseguir ter essa liberdade. Pelo menos, talvez, espero que o Bolsonaro consiga, mas não sei se vai conseguir. Mas eu quero falar de coisas que afetam você, seus filhos. O desarmamento é uma desgraça. Uma desgraça. Podendo você ter armas ou não, quero mostrar para você que um monte de conceitos esquerdistas estão aí nos destruindo. Portanto, meu desejo é que você volte semana que vem para o pastor falar de arma. Eu desejo que você volte na outra semana também para eu falar de família. Eu dei a base teórica, não é óbvio que não abrangi todas as doutrinas marxistas, mas eu acredito que aquilo que é essencial para que eu possa desenvolver os meus próximos assuntos, eu espero ter conseguido desenvolver hoje, ter desenvolvido hoje. E eu espero de coração que você venha com o coração aberto. Porque com certeza
Quem já está aqui já me ouviu falar desses assuntos, mas agora eu vou fazer de uma maneira mais sistemática, organizada. De armamento eu não sei se eu já falei, mas muitos aqui estão nos visitando, estão vindo há pouco tempo. Eu não sou Deus, é óbvio que eu posso errar, mas eu desafio você a vir, mas vir de coração aberto, analisar aquilo que eu vou falar, confirmar os dados históricos que eu vou lhe dar, as fontes, e ver se aquilo que eu falo tem sentido. Porque essas minhas pregações, em qualquer igreja cristã deste país, na maioria delas, há boas igrejas ainda, graças a Deus, mas na maioria delas, esses preceitos que eu vou ensinar aqui são tão óbvios e claramente cristãos. Pregá-los em grande parte das igrejas evangélicas do Brasil é atestar a morte do pastor. Esses cristãos pais e amor estariam dispostos a espancar pastores que pregam o que eu vou pregar para você nas próximas semanas. Meu desejo é que você seja instruído, que você pegue isso aqui, ensine aos seus filhos, e quando ele for atacado em sua fé lá na escola ou na faculdade, você mostre para ele, olha, as doutrinas marxistas são ridículas. Todas elas foram caindo por terra, uma a uma. Uma a uma. A fé cristã é que é a verdade. A fé cristã, sim, é o terreno sólido sobre o qual você deve edificar a sua vida. Eu tenho falado desse assunto, e eu encerro aqui agora. Estou falando dele porque, para mim, o maior adversário da fé cristã nas últimas décadas e talvez aí 2 séculos, se chama comunismo e atualmente esquerdismo. Eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Há um ídolo chamado esquerdismo no centro da igreja, no meio do templo. E ele precisa cair. Mas eu sei que muitos homens não têm coragem de tocar nessa coisa sagrada. Mas que Deus nos dê graça para tentar fazer como aqueles homens corajosos, como Gideão, que quebraram esses ídolos. Que Deus nos dê graça para que possamos pregar e difundir as ideias cristãs. E para que Deus também nos ajude a compreender e nos dê fé para praticar o que a Escritura ensina.